justamente a Jornada das Mães Educadoras, que você faz parte, que você está aqui conectada. Essa semana começou a todo vapor, segunda-feira veio a aula 1, maravilhosa, muitas mamães, gente, acho que já fechou mais de 3.000 mães que assistiram. A gente olha pelas visualizações e pelos acessos, já passou de 3.000 mães que visualizaram, acessaram a aula 1. Depois veio a aula 2 ontem, e também já tá com 2.000 e poucas mães aí que visualizaram a aula 2, e muitas ainda vão ver nos próximos dias. E na aula 2 vocês ganharam um presente da Carol aqui, ganharam um presente. Eu disponibilizei para vocês o caderno terapêutico da família, material produzido por mim. E eu, nesse período de jornada, né, eu andei compartilhando algumas coisas minhas com vocês. Pelo muito amor e muito carinho que já tenho por esse grupo de mães apaixonadas pelos seus filhos, esse grupo de mães comprometidas. Porque muitos desses materiais eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes ou com as alunas do programa Família Educadora, que são as famílias que fazem parte do meu curso online, que lá tenho muitos materiais disponibilizados, estratégias, recursos. Então, eu separei na jornada para estar entregando 2 presentes para vocês. E que já vou adiantar. Ai, como eu sou, né? Eu sempre conto as coisas para vocês. Boa noite, Balneário Camboriú. Boa noite, Rio de Janeiro. Olha só, amanhã. Yes, amanhã tem aula 3. Yes, yes. Olha, vamos começar animando essa noite. Se você está cansada hoje, ó, manda a canseira embora. Tá estressada, ó, já pega aí a tua mão, faz uma massagenzinha em ti mesmo, assim, ó, passa no teu pescoço, vai dando uma relaxada, porque hoje vai ser gostoso, que tá junto aqui. Você não tá sozinha, não. E amanhã, yes! Aula 3 no ar! Amanhã, aula 3. Olha a Rafaela dizendo obrigada pelo presente da aula 2. E-book maravilhoso, que bom. Algumas mães até me mandaram foto respondendo, né? Você pode pegar uma folha à parte e responder à parte, já que você não... Ou você pode imprimir, mas pode responder à parte num caderno. O que importa é usar o material como um guia, né? Algumas mães fizeram com o esposo, que tem uma parte que é bacana você perguntar pro seu marido também. Ribeirão Preto, Itápolis, São Paulo, yes, coisa boa, Espírito Santo, a Maísa. Então, vocês que receberam esse... E tu? De nada, as mamães estão agradecendo o presente. Tem mais um presente para vocês na aula 3. Então, eu preparei um presente para a aula 2 e um presente para vocês na aula 3, combinado? O presente da aula 3 tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Poços de Caldas, cidade linda. São Gotardo, Minas Gerais. Que legal, gente. Lagoa Santa, Minas Gerais. São José dos Campos. Petrolina, Pernambuco. Uau! Como faço para assistir às aulas? A Monique está perguntando. Quem é inscrito na Jornada das Mães Educadoras, lembrando que era uma inscrição gratuita, esse período aqui você podia participar de todas as maneiras, aproveitar tudo que está acontecendo nessa programação. Você tinha apenas que se inscrever, colocar o seu nome, seu e-mail, seu WhatsApp. E você receberia os links por e-mail. Algumas pessoas não conseguiram finalizar a sua inscrição, porque quando você se inscreve, ainda dá para se inscrever, tá? Enquanto as aulas estão no ar. Gente, só que as aulas não vão ficar no ar para sempre. Uma mãe até me perguntou hoje, Carol, as aulas vão ficar? Não vão ficar, é só durante a jornada. Provavelmente na semana que vem, não sei qual que é o dia, a gente já tira do ar, né? Não sei exatamente qual que é o dia que a minha equipe técnica, que é o pessoal que cuida da parte da tecnologia aí, que dia vai tirar. Mas é durante a jornada. Então por isso que você não pode deixar acumular, vai assistir. Agora, as lives que a gente tem aqui todos os dias, elas não ficam salvas no Instagram. A maioria delas a gente salva no YouTube e depois a gente disponibiliza para as mamães do Telegram. Mas, se você também procurar no YouTube, você vai encontrar. O canal é recém-nascido, foi feito para a jornada, para ir colocando material para vocês. Agora, não tem nem comparação a gente assistir ao vivo, né? A gente não tem comparação à energia, ao calor que a gente compartilha aqui, não tem comparação, né? A gente tá junto, tem coisa que é quente na hora e a energia é outra. Então, como eu tava falando, ó, vocês começam a me perguntar outras coisas, eu vou emendando os assuntos no outro. Amanhã, liberada a aula 3. Amanhã, liberada a aula 3. E amanhã vai junto um outro presente, é o segundo presente que eu preparei para vocês, com muito carinho. Também é um material desenvolvido por mim. Inclusive, essa semana terminou a diagramação dele, já faz alguns dias que eu tô com ele na mão. E a parte de design gráfica, a arte, tudo, ficou muito lindo o material, muito bem organizado. E
Monique, se você tá inscrita, você tá recebendo os e-mails, então você entra lá. Se por acaso você não conseguiu acesso, me manda uma mensagem depois, que eu lhe mando o link, confiro a tua inscrição e te mando o link, se por acaso você realmente não conseguiu acesso, tá bom? E esse presente que eu mandei pra vocês, então, já tá, que eu vou mandar amanhã, já tá pronto. Diagramado, com arte gráfica, muito legal. É um teste de temperamentos. Nossa, tão útil. Vocês não têm noção como vai ser útil pra vocês. É um teste de temperamentos para vocês fazerem e entenderem e descobrirem qual que é o temperamento do filho ou filha de vocês. Isso faz toda a diferença para a gente começar a estabelecer estratégias, para vocês terem uma noção. Cada vez que eu recebo uma criança no meu consultório, no período de avaliação, que a criança passa aí por uma bateria de testes. Cada criança vem com uma dificuldade específica, né? Questões comportamentais, questões de aprendizagem, questões psicoemocionais, enfim. A criança passa por uma bateria de testes e um dos testes que eu sempre aplico, um deles é o teste de temperamento. A gente conseguir entender qual que é o temperamento da criança. Se você não sabe o que é isso, hoje você vai aprender um pouco sobre esse assunto. Eu não vou aprofundar tanto o assunto dos temperamentos hoje, porque eu vou aprofundar ele no sábado, depois que vocês já estiverem com o teste em mãos. Então essa é a minha proposta para vocês. Hoje a gente vai abordar um pouco isso, mas a gente vai falar mais de inteligência emocional, dando uma pincelada básica nos temperamentos, mas a gente vai trabalhar os temperamentos no sábado. Então, sexta-feira, você vai assistir a aula 3, de noite tem consultoria gratuita. A última! Eita, aproveita! A última da jornada. Acho que sim, né? Tá acabando o tempo. E daí no sábado nunca a gente tem live, mas a gente vai fazer, como tá na nossa finaleira aí, vai ter a live no sábado para eu aprofundar um pouco mais com vocês a questão dos temperamentos, para vocês entenderem como aplicar, o que vocês têm que trabalhar com cada um deles e assim por diante. E no domingo, luzes, câmera, ação. Domingo vai ser uma programação especial. Diferente das lives, não vou estar assim desse jeito, vai ser diferente, tá? Nossa equipe aí tá trabalhando já algumas semanas para organizar esse momento. Não vou estar aqui como eu tô todo dia, não vai ser como tá nas aulas, então vai ser um outro momento, uma noite especial, onde você vai passar o dia todo dos pais curtindo o teu marido, curtindo o teu pai, não sei, ou curtindo o teu filho, mas às 8 da noite a gente vai ter esse encontro, porque eu já disse para vocês que o que eu preparei aí para a conferência decisão é especial, é diferenciado. Eu fui levando vocês aí no conhecimento para conseguir chegar até esse momento e conseguir tocar em pontos que eu ainda não toquei. Então vai mexer muito com as famílias, vai impactar você, vai mexer com o seu processo de educação, a gente vai se emocionar, a gente talvez vai dar risada também, a gente vai pensar. Então, gente, não adianta ter participado até aqui e não ir até o final. E agora a gente tá encerrando quase, então não dá pra perder nada, né? Então você vem comigo em todos esses momentos, porque em cada um desses momentos você tá se transformando nessa mãe educadora, para dar conta da educação do seu filho e de cada desafio que vem. Porque vem, né, gente? Eita, tá difícil. Algumas mães estão surtando. Período de quarentena, tá tudo tão complicado, a vida da gente, a nossa rotina, tantos abalos que aconteceram. Então, dando esses recados e você já sabe bem certinho tudo que vai acontecer, a gente começa o nosso assunto de hoje. E vocês podem e devem seguir mandando mensagem. Olha, a Rafa já tá dando boa noite pras meninas. A gente aqui já é um grupo de amigas, é o grupo da Luzinha. Tomara, se tem algum homem assistindo aí, fala, papais. Fala, porque a gente às vezes acha que tem pouco, da maioria é mulher. Olha só, Amar, verdade, estou muito feliz e me sentindo privilegiada por estar participando. Olha que legal. Olha só outra mãe. Mamo, achei lindo, Carol. No e-book tem uma pergunta: quem é o melhor amigo do filho? E meu filho falou que eu sou a melhor amiga. Que legal, olha só que carinho, né? Tô tentando assistir e prestar atenção, mas meu filho quer brincar. De repente organiza aí alguma coisa pra ele, ou um caderno, ou um livro de pintura, ou prepara um vídeo, um filminho, alguma coisa pra que ele fique nesse momento. O e-book não foi por e-mail. O e-book não foi por e-mail. O e-book está embaixo da aula. Você assiste a aula, daí você desce o vídeo, tem um botão, baixar. Muito fácil. Não tem mistério. A Maria agradecendo por compartilhar informação, conhecimento com vocês. Que bom, gente. Vocês, quem já me conhece um pouquinho aqui, tem muita gente nova sempre. É bom eu explicar um pouco quem eu sou. Eu sou Carolina Salles, sou terapeuta infantil,
trabalho com crianças há mais de 13 anos, tenho aí 3 pós-graduações na área da infância. O que mais que eu posso contar pra vocês? Atendo em consultório, crianças, adolescentes, suas famílias. Sou apaixonada por essa área. Apaixonada. Depois que comecei a jornada, já comecei a mudar minhas atitudes e percebi a diferença no comportamento do meu filho. Que bom! A Kátia, que é nova aqui, bem-vinda! E olha quanto carinho de vocês, a Ana, você é sensacional. Eu fico tão feliz de receber esse carinho de vocês e saiba que cada palavra entra no meu coração, eu acolho com muito carinho. Assim como as minhas palavras, eu quero que entre no coração de vocês e que vocês também possam estar recebendo o meu carinho através de cada frase que eu aqui digo. Olha, Vânia, queria ter aprendido tudo isso antes de ser mãe. Talvez tivesse feito escolhas quando estivesse mais madura. Isso é demais, parabéns. Que amor, olha que amor. Gente, olha só, é verdade isso que a Vânia falou. Que oportunidade a gente teria? Eu comento isso algumas vezes, se os nossos pais tivessem tido essas oportunidades. Mas a seu tempo não existiam essas oportunidades. Então, o quanto esse tempo é precioso na sua vida de mudança, de transformação, para pegar realmente o leme desse barco, que é a tua casa, a tua família, o leme dessa criação dessa criança, pegar o leme, saber para onde você tá navegando, saber guiar, não deixar a vida levar, não deixar as coisas irem acontecendo de uma forma espontânea, porque daí a receita é o fracasso. Se a gente não age com intenção na educação da criança e a gente pensa que as coisas vão acontecendo por conta, a gente tem aí sérios problemas emocionais, comportamentais e depois uma lista de dor de cabeça para pai e para mãe, certo? Gente, então assim, vamos lá? Agora que a gente já papeou um pouquinho, viu? Vocês podem continuar mandando mensagem. Mandem os coraçõezinhos que nos ajuda a mandar as mensagens pras amigas. Live começou, coraçõezinhos aqui do lado. Mandem aviãozinho pras amigas. Vocês estão compartilhando a jornada, garotas? Estão compartilhando o perfil do Instagram? Uma mãe me mandou um print. Fez um print de um grupo de WhatsApp de mães, de mulheres, sei lá, amigas, não sei. Ela enviando o meu perfil e ela escreveu uma coisa assim: meninas, acompanhem a Carol, ela é terapeuta infantil, está me ajudando muito na criação do meu filho. Olha que coisa mais querida essa mãe. Além de receber, ela também quer compartilhar. Ela quer que outras mães também tenham acesso. Ontem à noite eu recebi mensagem de uma mãe até que estava emocionada, estava chorando, envolvendo coisas da vida pessoal dela também, logo depois da live. Então, gente, o trabalho que é feito aqui é com muita responsabilidade, viu? Tenho muita responsabilidade com vocês. Muito profissionalismo, responsabilidade, carinho e tudo mais. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre inteligência emocional. Você já ouviu esse termo, com certeza, ele tem sido bastante difundido. É uma terminologia, assim, relativamente contemporânea, moderna. Ela é do nosso período. Não existia essa concepção antes. Não existia essa concepção quando nós éramos crianças, há 30 e poucos anos atrás, 40 e poucos anos atrás, não sei qual que é a faixa etária aqui de você. Mas não existia essa noção, né? Isso dentro das teorias da psicologia, dentro das teorias do comportamento, foi surgindo, iniciou esse processo lá nos Estados Unidos. Daniel Goleman é um dos precursores aí da inteligência emocional, faz um trabalho muito bacana. E qual que é o objetivo de entender a inteligência emocional? Por muito tempo, se media apenas o QI das pessoas. Então, a capacidade cognitiva de aprender, de ser, essa pessoa é inteligente, essa pessoa é capaz, essa pessoa tem um QI elevado. Era isso que contava. Passou de ano na escola, conseguiu dar conta, isso que contava. Essa inteligência que se existia. Depois, hoje, a gente já compreende que não existe só essa inteligência. E existe uma inteligência que é superior a essa. Por que é superior? Porque ela interfere nas nossas relações e ela interfere no sucesso que a gente vai ter na vida. E ela influencia completamente os nossos comportamentos. Por isso que se você tem dificuldade de comportamento do seu filho, seja de questão de desobediência, mau comportamento, ou seja, comportamentos de insegurança, medo, dependência, todos esses elementos, eles estão relacionados à capacidade de inteligência emocional. E a gente não nasce com isso bem desenvolvido, a gente tem que desenvolver. E eu confesso para vocês que nós adultos não fomos ensinados com isso. Não existia uma disciplina na escola de inteligência emocional. Hoje em dia, muitas escolas já têm momentos específicos dentro do currículo para trabalhar essas questões. Nem todas, ainda é algo que está se engatinhando no Brasil. Mas existe alguns movimentos importantes a respeito disso.
Então, entender todo esse processo e você vai entender quanto isso mexe em você também. Porque à medida que você vai tentando organizar essa inteligência emocional da criança, você também vai se dando por conta da sua própria inteligência emocional. E o quanto você não foi treinada para ser inteligente emocionalmente. E é por isso que a gente vê uma sociedade tão adoecida, uma sociedade aí com quilos e quilos de medicação para conseguir sobreviver. E aqui eu sei que isso é muito comum, pessoas que não conseguem dormir sem remédio, pessoas que estão tomando antidepressivo, ansiolítico. E se, gente, aqui ó, se tem que tomar, tem que tomar. Se você precisa tomar. Se você tá enfrentando momentos na sua vida de abalo e você foi a um profissional, você foi orientada, você realmente precisa dessa medicação, consuma a medicação até o tempo que for necessário. Sempre com muita responsabilidade, eu preciso dizer isso. Agora, a gente não quer que a gente, por mais que você tenha enfrentado momentos de abalo emocional, você não quer que o seu filho passe por isso, não é verdade? Por mais que você tenha enfrentado talvez uma depressão, uma síndrome de pânico, uma ansiedade generalizada, ou uma crise, um abalo emocional, que a gente está cada vez mais comum. E por que está cada vez mais comum? É reflexo do quê? O que está transbordando na nossa sociedade? O que está transbordando na maneira de se relacionar das pessoas? O que está acontecendo? Parece que ninguém se para pensar nisso, né? A medicação ela é importante, mas a gente também tem que resolver o cerne da coisa. Por isso que eu sempre digo, né? Só a medicação sem a terapia, sem o acompanhamento psicológico também pouco serve, né? Quantas vezes você tem que buscar esse suporte. Mas, dito isso, que eu também... A minha relação contigo não é sempre só com a criança, você sabe. Ontem, inclusive, a gente falou muito sobre essa mãe. Live de ontem. E eu também aqui hoje, por mais que nós vamos abordar da criança, em muitos momentos é você, em momentos é a criança. Porque vocês conhecem já a minha abordagem. Eu não vou trabalhar apenas com a criança. Eu não vou dar receitinha pronta pra vocês. É só isso aqui com a criança. Porque esses resultados são mínimos. Funcionam 1, 2 ou 3 dias. O meu trabalho, ele é mais profundo. É a diferencial da minha abordagem, tá? Eu trabalho com a família. Eu mexo na estrutura da família. E daí eu tenho resultados incríveis para a criança. Alguns resultados são muito rápidos, em poucas semanas. Dentro da minha metodologia comportamental e da minha metodologia de educação, tem resultados que são muito rápidos. E tem resultados que duram por muito tempo. Então, esse é o diferencial aí da minha abordagem. E é isso que eu preciso que vocês compreendam. Porque eu vejo muitas mães buscando receitinha no Google. E algumas até me mandam mensagem. Gente, eu não tô conseguindo responder todas as mensagens que vocês mandam, viu? Não digam, não pensem que a Carol é nojenta. Eu não sou, mas eu sou uma pessoa só. Eu não tô conseguindo dar conta de responder tudo. Algumas mães mandam textos muito grandes, eu não consigo dar conta de responder tudo. Até porque tem alguns elementos da história que eu não conheço. Mas você que tem essa necessidade, espera. Quando tiver um momento aí de abrir espaço para as famílias, nós estamos pensando em organizar isso aí. Vai abrir algumas vagas, você vai ter um espaço para você também ter um acompanhamento mais individual, assim, mais próximo, né? Mas, gente, o papel da inteligência emocional é tudo na vida da gente. Você já conheceu adultos, a pessoa tem um currículo top, a profissão tá de vento em polpa, mas nas relações essa pessoa é insuportável. Tem muito chefe assim, tem muito colega assim, tem muito gerente de setor assim. O cara é top, é um vendedor top, mas para se relacionar com os colegas de trabalho ele é insuportável. Há pouco tempo eu conversava com uma pessoa que gerencia uma loja, uma rede, e essa pessoa estava me comentando que tinha uma funcionária, que a empresa gostava muito do trabalho dela, inclusive estavam investindo nela para ela assumir uma responsabilidade a mais, ela seria promovida, ela teria uma responsabilidade no financeiro, que é uma coisa delicada, né? Só se coloca em quem se confia. Como ela tinha um equilíbrio, ela era muito boa profissional, e o que aconteceu? Ela começou a ter desentendimentos relacionais com os colegas. E o clima ficou tão pesado que ela acabou pedindo demissão. Ela pediu demissão porque ela não estava mais conseguindo conviver com os colegas. A chefia não tinha nem noção que aquilo estava acontecendo. Porque para a chefia ela era uma ótima profissional. E ela era uma ótima profissional. Só que ela não sabia se relacionar com as pessoas. E, gente, isso aqui é uma chave para o sucesso da vida. Tem gente, às vezes, até que não é tão top, mas compensa no relacionamento e vai crescendo. E às vezes o que é muito top, mas o relacionamento é péssimo, vai caindo. Então, tudo isso faz parte da vida da gente. E pensar nessa inteligência emocional é essencial. Se você quer
criar, educar um filho preparado para a vida. Agora, se você quer criar um filho preparado para ser a vida toda dependente de você, tudo bem, não se preocupa com esse ponto. Se você quer preparar um filho para ser dependente financeiramente, um filho para ter que ficar a vida toda em psiquiatra, um filho para ter que recorrer numa clínica, Deus do céu, Deus nos livre e guarde, amém. Ter que buscar um filho na porta de uma penitenciária. Desculpa falar isso, mas é que é a realidade da nossa vida, do mundo, é a realidade do mundo afora. O que acontece no meio do caminho? Gente, o meu esposo, ele tem um conhecido que ele tem uma gerência aí dentro da parte de policiamento de presídios, tá? Não sei exatamente o cargo dele, mas enfim, não vem ao caso qual que é o cargo. E o meu esposo, conversando com ele, perguntou qual que era a faixa etária dos internos, dos presidiários, né? E pasmem vocês, a faixa etária dos presidiários o maior nível é entre 18 e 25 anos. Jovens, recém saindo de uma adolescência. Adolescência vai até os 18, 17, 18 anos, recém saindo de uma adolescência. E essas pessoas tiveram pai, tiveram mãe. Agora a gente vai dizer que é culpa do pai e da mãe? Não é isso. Cada um tem seu poder de escolha, de decisão. Mas a gente sabe que muitas coisas têm influência do contexto que aquela pessoa vivenciou. Olha, uma boa porcentagem tem influência. Não é culpa, mas é influência. Então, desculpa até falar nesse assunto, eu não quero pesar isso pra vocês, mas a gente também tem que às vezes ter um choque de realidade, né? Porque a gente olha hoje, é tão bonitinho. E eu digo assim, né, que quando o problema tá com 3 anos, você tá com teu filhote lá com 3 anos, ele tá com um problema comportamental, ele tá com um problema emocional. Ai, mas é tão bonitinho, é um probleminha só com 3 aninhos. Ai, chega a ser fofo, chega a ser engraçadinho. Depois passa um tempo, o probleminha cresce e fica com 5 aninhos. Ai, mas ainda é bonitinho, né? Um problema com 5 aninhos ainda é bonitinho. Seu filho cresceu, agora tá com 5 anos, o problema dele também tá com 5 anos. Ah, mas tudo bem, ainda tá fofo, ainda tá soft. Depois, quando chega com 7, 8 anos, o problema também cresce e fica com 7, 8 anos. Daí começa a ficar bem desagradável, começa a ficar constrangedor quando a mãe tá nos locais públicos, começa a não ter mais desculpa, porque não é mais um baby, né? Não é mais aquela coisinha. Já fica chato, olha, uma criança grande, já era pra entender, não era pra fazer isso mais. E a gente segue a vida. Depois o probleminha, que era probleminha, vira um problemão de 14 anos, vira um problemão de 16 anos, vira um problemão já com sua sexualidade a 1000, daí já entra outros elementos. Então vocês estão me entendendo? Por isso que a jornada das mães educadoras, eu tenho isso como eu tô tão feliz de ver quanto tem mães que estão realmente pegando o leme desse barco. Por quê? Porque a gente está protegendo uma geração de crianças. A gente não tem noção do impacto. O impacto que hoje você tomar decisões, o quanto isso vai impactar a tua geração, teu legado, o teu filho e a sequência dessa família que vai continuar. Gente, isso é fantástico. Isso é nobre. Isso é incrível. A Jé falou, temos que corrigir enquanto há tempo. O tic-tac do relógio não para. Que bom que você tá aqui, acordou. Tem algumas talvez que demoraram um pouco, mas não importa. A gente ainda tá a tempo. Carol, tem como resolver? Gente, no programa Família Educadora há poucos dias veio uma mãe aqui dar depoimento aqui numa das lives. Ela ingressou no curso, a filha já era pré-adolescente, estava com 11 anos. E ela teve resultados incríveis. Então, assim, enquanto ainda dá, vamos correr atrás do prejuízo, tá bom? Gente, quando a gente pensa em emoções, a gente tá falando aqui de inteligência emocional, de abalo emocional, de organização emocional, que tudo isso influencia no comportamento do teu filho e no teu comportamento também. Porque a mamãe também tem que ter inteligência emocional, né? As mamães aqui também precisam desenvolver essa capacidade, cada vez mais, e eu tô te ajudando a isso. Quando a gente pensa em emoções e a gente não gosta de viver as emoções negativas, as emoções positivas, a alegria, o amor, uau, que delícia, né? Coraçõezinho saindo pela cabeça, maravilhoso. Agora a gente vai tratar um pouco das emoções negativas, que ninguém gosta, mas elas fazem parte do desenvolvimento humano.
Então, a tristeza, algumas emoções negativas, são inúmeras, mas eu vou citar as principais. A tristeza, a raiva e o medo, tá? Nós vamos falar um pouco sobre esses três sentimentos que dentro das emoções primárias, eu trabalho muito a psicoeducação com as crianças no consultório, então a gente trabalha as emoções primárias. Até deixo a dica aqui, já falei em outra live, o filme Divertidamente, tá? Divertidamente, repetir pra você não esquecer. Assiste esse filme, é uma animação, é desenho animado, você pode assistir com seu filho. Seu filho não vai entender tudo, mas não importa, ele é feito pra criança, mas se você adulto assistir, você vai aprender tanto com esse filme. Fala muito sobre a inteligência emocional, fala muito sobre as emoções. Fantástico, você vai se surpreender. Marca ali um programa com teu filho. Ele vai gostar muito, porque tem partes muito legais, mas a essência é até filosófica, é psicológica, é tudo junto. Mas a criança não vai pegar essa parte com toda a profundidade. Mas ela vai pegar muita coisa importante que ajuda também ela a entender as emoções, viu? Assistam esse filme, Divertidamente. Então, a gente tenta negar as emoções ruins. Você e eu, sempre, a gente tenta negar ou fugir das emoções ruins. Ninguém gosta, ninguém quer. No entanto, divertidamente. Estão pedindo de novo. Repetir mais uma vez. Divertidamente. Se você já viu, até pra ver de novo, já com esse outro olhar. Você já amadureceu o seu olhar a respeito disso durante a jornada, viu? Então, a tristeza... Carol, a tristeza é ruim? É ruim a tristeza? É ruim a raiva? É ruim o medo? Não, gente. Como assim não, Carol? Claro que é ruim. Quem é que quer ficar triste? É claro que ninguém quer ficar triste. Ninguém aqui quer viver em luto. Ninguém aqui quer ver cabisbaixo. No entanto, as emoções, até mesmo as negativas, elas servem para proteção humana. Você já vai entender. A tristeza, para que ela serve? Ela serve para fazer você sentir que aconteceu alguma coisa que não foi bom. Se você nunca sentisse tristeza, as coisas iam vir, não iam te tocar e você ia seguir. Alguém ia fazer mal para você, alguém ia te ofender. Você não ia se sentir triste. Você seria um tipo de um robô. A tristeza, ela faz você se dar por conta que você ficou desagradado com aquilo, que aquilo te feriu. Então, ela é um termômetro também. Então, em si, ela é importante. É claro que a gente vai vivenciar momentos de tristeza durante a vida. E as crianças também vão vivenciar em pequenas doses. Tristeza, o colega não me convidou. O cachorrinho morreu. São momentos de tristeza na vida que a gente tem que aprender a lidar com isso. Quanto mais a gente nega esses momentos, mais a gente sofre depois. Quando você nega uma dor, pega esse código aqui. Quando você nega uma dor, você só prolonga o tempo de dor. Pessoas que negam um luto, pessoas que fingem que não estão sofrendo, pessoas que querem mostrar que estão bem quando não estão, só prolongam o processo de dor e só aprofundam mais ainda a ferida. Quanto mais rápido a gente admite que a gente não tá bem e a gente busca ajuda, a gente consegue abrir isso para alguém, seja uma amizade sincera, uma pessoa realmente confiável, seja um terapeuta, seja um profissional, seja uma super amiga, seja o próprio companheiro. Enquanto a gente não consegue fazer isso, a gente finge que a gente tá super bem. Eu lembro de uma cena, talvez você já viu isso, as pessoas em velório começam a rir, né? Quanto aquilo é toda uma negação para tentando não tá sofrendo. Ou às vezes começam a dizer palavras, mas foi bom assim, ele precisava. Não foi bom assim, ninguém quer perder ninguém. Foi bom pra ele estava cansado. Ninguém quer perder ninguém. Não diga isso pras pessoas. Diga, olha, a tua dor deve ser muito grande hoje. Eu até entendo porque eu já perdi uma pessoa especial. Mas não fique dizendo que foi melhor assim. Não é verdade. Ninguém quer perder. Ninguém quer perder. E todo mundo tem esperança daquela pessoa se recuperar, daquela pessoa parar de sofrer. Às vezes, parou de sofrer. Bom, a pessoa queria que a pessoa parasse de sofrer, não que a pessoa morresse, né? Então, como a gente também... Olha como essas falas que estão muito encharcadas no nosso cotidiano, elas já vão negando as emoções. Não fica triste. E quando você olha uma pessoa triste, você quer tirar a tristeza da pessoa. A mãe, então, viu o filho triste. Vira aquela leoa. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Tem mãe que já faz um barraco, faz um auê lá com a vizinha, com o filho da vizinha. Gente, pelo amor de Deus, não me façam passar vergonha. Não me façam passar vergonha. Agora que você é uma mãe da Jornada das Mães Educadoras, não seja essa mãe. Te controla, mulher. Por mais que você se ofendeu, por mais que doeu em você,
Mas o teu filho também tem que passar por esses perrengues. Por mais que ele sofreu uma injustiça, mas o teu filho também vai ter que passar por esses perrengues na vida, mulher. Você já passou várias vezes, você deu a volta por cima. Não vai lá desaforar a tua vizinha. Não vai lá desaforar a mãe do fulaninho. Não vai lá desaforar uma pobre criança que tem uma maturidade assim, ó, minúscula perto da sua. Uma experiência assim, minúscula perto da sua. Não faça isso. Não faça a Carol ficar com vergonha alheia. Não faça isso. Isso é infantil. A gente se coloca no mesmo nível das crianças. E a gente não tá ensinando, viu, gente? Agora, às vezes dá um toque para outra mãe, de uma forma delicada, responsável, mas ir brigar, bater boca, tem gente que entra em BO, tem família que quase que, ó, vai pros finalmente, né? Dá problemão. Você sabe, você já viu esses esquemas. Quer ver de condomínio, né? Quer ver de praia. Então, a tristeza, ela tem essa função. E a raiva? A raiva, que várias vezes você vê seu filho com raiva. Para que a raiva existe? A raiva existe para que você não aceite tudo nessa vida. A raiva tem o seu ponto importante no equilíbrio do comportamento humano. Se você sempre aceitasse tudo e aquilo nunca fervesse em você, você seria uma pessoa extremamente passiva, submissa a tudo e a todos. Agora, o que faz a gente às vezes assim, não, só um pouquinho. Eu não vou mais deixar essa pessoa fazer isso comigo. Não, só um pouquinho, isso não é justo. Essa pessoa tá me... Não, vem um sentimento que se chama raiva, ou isso é injusto, eu não concordo com isso que está acontecendo. É uma indignação interna que faz você agir. Se você não tivesse essa indignação interna, você não agiria. Então, a raiva tem o seu ponto importante. Agora, de todos os sentimentos negativos, o que a gente precisa saber? Aprender a controlá-los e dominá-los. O que para criança... pequena ainda, então é mais difícil, é por isso que a gente tem que ir modelando esse cérebro. Você que assistiu a aula, a gente vai modelando esse cérebro e vai ensinando para essa criança como se reage no momento de tristeza, no momento de raiva. Agora, se ele vê a mãe, sempre quando a mãe tá com raiva, qual que é a leitura que ele consegue fazer da mãe com raiva? A gente sabe, eu lembro da fisionomia da minha mãe, quando a minha mãe não tava gostando de alguma coisa, normal, todo mundo vai ter esses momentos. Você lembra da fisionomia da sua mãe? Hoje mesmo, se você for sair no mercado e você viu que ela ficou chateada, que a mulher passou na frente dela, você vai ver no rosto dela, a mãe tá braba? Não é verdade? Então, a criança também sabe quando a mãe ficou braba. Rapidinho ela aprende isso. E a criança é bem pequenininha, já começa a entender. Precisa também entender, até para saber que, opa, o que eu fiz aqui provocou uma reação não legal lá na minha mamãe. Agora, qual que é o nível de maturidade relacional e emocional dessa mãe que consegue sim sentir aquilo? E aqui eu preciso tirar também o peso de você, que não é que você nunca mais vai sentir raiva, não é que você nunca mais não vai gostar de alguma coisa. Você vai sentir tudo isso. Agora, a capacidade de domínio e de controle emocional tem a ver com a inteligência emocional. E também a gente começa a entender o quanto vale a pena algumas explosões, o quanto de prejuízo isso vai dar no relacionamento que eu tenho com meu filho ou dentro da minha casa. Será que eu não posso tentar de um outro jeito? Eu posso mostrar, demonstrar, até comentar que eu não gostei, que não foi adequado. Isso eu preciso fazer, ainda mais quando a gente pensa em correção infantil. Quando a criança precisa ser corrigida, ela precisa ser corrigida, ela precisa entender que o que ela fez não foi adequado. Foi equivocado, foi errado. Né? Na linguagem da criança, foi errado, foi feio, né? A gente usa esses termos assim, né? Porque a criança precisa saber que não agradou, pelo contrário, causou problemas. E muitas vezes a criança ainda não sabe, nunca tinha feito aquilo, não se dá por conta, estava fora da casinha. E o medo? O medo também é bom, gente. Tem um lado bom do medo. Por mais que todos esses sentimentos, ninguém quer viver eles o tempo todo. Se todo mundo vive eles o tempo todo, você está em total desequilíbrio. Ou você está no processo de depressão, ou você está no processo de ansiedade generalizada. Agora, uma dose deles faz parte, isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que a gente não precisa negar os sentimentos que a criança traz. A gente vai ter que manipular esses sentimentos no sentido de moldá-los e redirecioná-los. Reprogramar a maneira como a criança reage a esses sentimentos. Porque não sentir é impossível. Mas algumas famílias treinam as crianças para não sentir. Porque a nossa educação foi assim. A nossa educação era, fica quieto, vai pro teu quarto, fecha a porta, silêncio total. Você foi treinado para não expressar a emoção. Se chorar, vai apanhar mais.
Tu não tem motivo pra chorar. Se tu chorar, eu vou te dar motivo. Já ouviu essas frases? Então, tu não tem motivo. Engole. Não sente. Hoje, neurociência, educação emocional, que é minhas abordagens de trabalho, a gente já entende de uma outra maneira. A gente vai permitir que a criança vai extravasar todo esse sentimento negativo? É claro que não, a gente vai freando isso tudo e reprogramando esses elementos na criança. Só que a gente tem que entender que esses elementos são reais. Senão a gente também se torna muito incoerente. A gente pode sentir raiva a hora que a gente quiser. A criança não tem o direito, às vezes, de não gostar de alguma coisa. O medo, gente. O medo, qual que é o positivo do medo? Faz você não entrar em perigos. Uma pessoa totalmente sem medo, às vezes tem criança que não tem medo, né? A gente não tem medo de nada. Esse menino não tem medo de nada, tem que ficar de olho, porque se deixar, entra em perigo. Então, esses elementos que são emoções negativas, elas também têm seus pontos de equilíbrio, isso que eu preciso que vocês entendam. E observem assim, a tristeza, ela é pra dentro. Você tá triste? Você quer até ficar embaixo da coberta, escuro, quietinho, você tá pra dentro. Não é verdade? Você se esconde, é pra dentro. A raiva é pra fora. A raiva você explode, abre a tua boca e aquilo transborda. Na tristeza, não. Na tristeza você quer ficar quietinho, nem fala comigo, não tô bem. É totalmente ao contrário. Olha como a reação, até corpórea, ó, fui pra frente, fui pra trás. Como o comportamento ele vai se modelando de acordo com as emoções. Vocês estão entendendo, gente, isso daqui? Estão entendendo isso daqui? Ó, a mãe dizia, o negócio é como deixar isso adequado. Gente, na aula 3, que sai amanhã, eu preparei uma ferramenta muito prática para vocês utilizarem. Gente, eu utilizo muitas ferramentas, muitas estratégias dentro aí das famílias que fazem parte. E eu, durante a jornada, estou compartilhando algumas dessas coisas com vocês. Então, gente, já dei muitas dicas aqui. Toda live eu falo. Só que é, assim, bem importante vocês participarem de todas também, tá? Bem importante participar de todas. Então, a tristeza é pra dentro, a raiva é pra fora e o medo é fuga. Quando você começa a entender isso no seu filho, você vai entender, opa, ele tá com medo. Então, quando tá com medo, a reação vai ser outra, a correção também vai ser outra. O medo a gente vai ter que mais acolher esse medo. Acalmar esse medo, dar segurança pra esse medo. Depende do tipo de medo. Aqui a mamãe tá perguntando o que fazer quando estiver com medo. Depende do tipo de medo. Primeira coisa, acolher essa criança, como eu acabei de falar. Explicar pra ela que não é necessário ter medo sobre aquilo. As lives são gravadas? Eu perdi uma. YouTube. Beijo. Vai lá e se inscreve. Tem que se inscrever também, né, gente? Ó, a mamãe já usei a estratégia de ontem e funcionou. Muito legal. O que eu tava falando? Me perdi aqui. Não sei, eu fui responder um comentário, não sei mais o que eu tava falando. Medo de escuro. Tá. Medo de escuro, gente, pode ser vários elementos, tá? Mas é uma criança que já apresenta um tipo de insegurança. Quantos anos ela tem? 7 anos? Não, que já é outra mãe que tá falando. Quantos anos tem essa que tem medo de escuro? Medo, gente, medo do quê? Tem vários tipos de medo. Tem medo que pode virar uma fobia. Vocês estão falando só medo. Gente, desenvolve o raciocínio. Só falar medo, uma palavra solta. Sempre me digam, medo do quê? Idade da criança. Isso aqui é super importante pra gente entender as coisas. Escreve tudo na mesma coisa, porque depois se você vai respondendo depois, as coisas vão embaralhando, não sei de que mãe tá falando. Gente, pra trabalhar os medos, a gente sempre faz uma sensibilização. Eu recebo muitas crianças com crises desencadeando de medo. Não, crianças que têm medo de dormir sozinha, crianças que têm medo de elevador, crianças que têm medo de monstro, crianças que têm medo de escuro. Isso é muito comum chegar no consultório. Às vezes não é o foco do trabalho, mas a criança vem com esses elementos e a gente também vai tratando com a criança. O que é importante a gente fazer? Primeiro, acolher esse medo, validar ele, não dizer que é bobagem, que é mentira, isso não tem. A criança está sentindo, a criança está sentindo. E a gente vai fazendo a criança vivenciar estratégias, vivenciar experiências para ela ir desbloqueando esse medo. Qual que é a tendência das mães? Ele tem medo de escuro, então nunca vai ter escuro aqui em casa. Essa é uma tendência nossa. Se lá nas primeiras vezes que sentiu medo, você reforçou isso, esse medo vai ficando maior. Como que a gente começa a reorganizar esse medo? A gente vai ter toda uma conversa com a criança, a gente vai dizer pra ela, você quer perder esse medo? As crianças sempre querem, você quer a ajuda da mamãe, as crianças sempre querem perder. A gente pode até escrever algumas coisas do que se sente
quando tá sentindo aquele medo, entender o que você pensa quando você tá sentindo aquilo. O que acontece? Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Você pode até escrever. Depois disso, você pode combinar. Então, a gente vai começar a trabalhar nisso juntas, combinado? Vamos vencer esse medo juntas? Vamos! Daí, o que vocês podem fazer? Vocês podem combinar que a criança vai viver algumas experiências com o suporte do adulto para vencer aquele medo. Por exemplo, eu recebi uma criança que tinha um medo absurdo de cachorro, porque ela tinha sido mordida por cachorro, ela tinha um bom motivo. A gente começou todo um trabalho que se chama zooterapia com animais, para que aquela criança gradativamente fosse sendo exposta àquele medo. Tem que expor ao medo, gente, mas não é uma exposição jogada, largar a criança no medo. Claro que não. É devagar, é gradativo e é junto com a criança. Então a mãe vai ficar aqui contigo. Vamos desligar a luz agora? Olha bem para nossa sala. Olha esse exercício que legal. Olha bem para nossa sala. Ali tem um quadro, fala tudo que tem na sala, tá? Fala tudo que tem na sala. Faz a criança olhar e reparar bem. Agora a gente vai desligar a luz por alguns minutinhos. Você vai ficar aqui bem pertinho da mãe, pode ficar tranquila, a mãe tá contigo, não tem problema nenhum, a casa tá toda fechada. Tem crianças que às vezes a gente tem que fazer a criança ir lá na porta, ver que tá fechada, mostrar que tá fechada a janela, pra criança se sentir um pouco mais segura. Daí diz, vamos desligar a luz, desligou a luz. Ó, a mãe tá contigo, fica tranquila, conversa um pouquinho. Agora a gente vai ligar a luz de novo, eu quero que você veja. O quadro tá ali? Tá. A cadeira tá ali? Tá. E ali, viu? Nada aconteceu quando a gente desligou a luz. Tudo continua exatamente igual. Quando a gente desliga a luz, não precisa você ter medo. As coisas continuam do mesmo jeito, só que a gente só não tá enxergando. Não tem problema também ter um pequeno abajur no quarto da criança, não tem problema. Mas o ideal mesmo é conseguir dormir no escuro. Até para a saúde do sono, né? Os médicos dizem. Então, dei aqui algumas dicas sobre a questão do medo de dormir. Mas tem muitos outros medos, né? O medo de dormir no escuro, ou o medo do escuro. Tem muitos outros medos, né? E cada medo é uma abordagem diferente, tá, gente? Mas aqui já dei uma boa dica para você fazer esse exercício com o seu filho. Também brincar de esconde-esconde, com pouca luz. Não precisa tirar toda a luz, mas com pouca luz. Para a criança ter um movimento, fazer coisas com menos luz, ela se sentindo confiança. Isso é bem legal. Dentro de casa, tá? Então, o objetivo não é negar as emoções, é aprender a controlá-las, viu? E as emoções, como que funciona? Na hora que você recebe um estímulo, você tem um pensamento muito rápido e logo você tem um comportamento. Isso é com você e com seu filho. A tua amiga te desaforou, na hora você pensa, ai, desgraçada, rapidinho, você pensa uma coisa assim e você já explode num comportamento, você dá uma resposta bem atravessada para ela. Tô dando um exemplo para você entender no mundo adulto o que acontece também na criança. Então, uma criança deu um chute na outra, na hora a criança pensou, ai, que raiva, é muito rápido, são segundos, são milésimos de segundo. E na hora a criança já reage, ou a criança chora, ou a criança corre pro adulto, ou a criança dá um chute maior ainda, ou a criança vai lá e belisca, ou a criança fica paralisada. Cada um vai transbordando do seu jeito, viu? Agora que eu falo pra vocês, mamães, vamos cuidar muito do nosso piloto automático, viu? Cuidar muito do nosso piloto automático. Sobre a raiva, eu dou dica amanhã na terceira aula, viu? Eu ensinei na terceira aula uma ferramenta que eu gosto muito. Mas eu não vou contar, porque você vai ter que olhar. Viu, amores? Vocês têm que olhar, tá bom? Cuidado com o piloto automático emocional. Para nós aqui, você, adulta, mulher, mãe, tá? A gente tem a reação muito automática. Bateu, levou. Toma lá, dá cá. Como você sabe, Carol, como eu sei se eu tenho inteligência emocional? Eu vou te mostrar agora se você tem ou se você não tem. Capacidade de lidar com as emoções positivas ou negativas, capacidade de gerir e organizar momentos de tensão, ou você fica totalmente perdida, ou você consegue se organizar, ficar centrada, por mais que você não gostou, mas você consegue manter um equilíbrio mínimo de ter um momento de contenção, de conflito. Não é ser apenas capaz de gerir a minha emoção. Eu também tenho que entender que a minha reação provoca emoção no outro. E as ações do outro, as ações do seu filho, o comportamento dele, provoca emoções em você. E tem horas que o paviozinho lá explode, porque realmente tem horas que, poxa vida!
As emoções ruins, elas disparam cargas neurais que transbordam no nosso comportamento. Então, você viu aquela cena, aquilo pegou fogo dentro de você. Ah, esse menino me paga. Vamos pra casa agora que tu vai ver. E tem vezes, realmente, que a criança tira a mãe do sério. Gente, tem criança que passa totalmente do limite. Passa totalmente do limite. E quando a gente não sabe como reagir nessas situações, a gente age mais ainda como uma criança emocional. Daí fica duas crianças, uma na frente da outra. E a criança que tá esperando alguém dizer assim, bom, me diz como que eu saio dessa situação. Porque às vezes, esse transbordar da criança, o mau comportamento da criança e o transbordar, às vezes é a criança dizendo assim, pelo amor de Deus, como que eu lido com a raiva? Mãe, me ajuda. Como que eu lido com o ciúme do irmão? Mãe, como que eu lido com a inveja? Olha os sentimentos super negativos, mas que fazem parte da humanidade. Eu fiquei com muita inveja porque o fulano tem tal coisa, eu não tenho como que... E daí eu fiquei irritadíssimo hoje. Hoje meu dia todo eu fiquei atravessado porque eu não tenho tal coisa. Essa criança tá precisando que alguém converse e diga assim, ah, você sentiu inveja, é? A mãe notou que você ficou incomodado, filho. Porque o amigo tem e você não tem. A criança nem se deu por conta. Ela tá se sentindo muito mal, mas ela não sabe por quê. Ela tá transbordando, mas ela não sabe o motivo. E você que é mãe, vai ajudar ele nesse sentido. Ah, a mãe notou que você ficou com muita raiva quando o fulano fez tal coisa com você. É verdade? Bom, qual foi o jeito que você reagiu? Ah, eu vi que você chutou a pedra do parque, sei lá. Ou eu vi que você começou a tratar mal o outro fulano. Será que isso foi legal, filho? Será que foi bom? Será que é assim que a gente resolve? A mãe também já sentiu tristeza, a mãe também já sentiu raiva. E quando eu sinto raiva, eu faço assim. A gente pode dar opções para criança. Eu posso me afastar um pouco do grupo e ficar um pouco quietinha para eu não agredir ninguém. Eu posso voltar para casa em vez de continuar brincando e deixar para brincar outro dia. A gente vai dando opções para essa criança, porque ela não sabe como se comportar quando ela sente aquele sentimento. Ó, para você medir a sua inteligência emocional. Quanto tempo você demora para explodir? Qual que é o tamanho do teu pavio? Qual é o tamanho do teu pavio? Longo ou curto? Responde aqui pra mim. Isso dá pra gente medir a inteligência emocional, viu? Vamos ser bem sinceras. Carol, eu sou pavio curto. Carol, pior, eu não tenho nem pavio mais. 5 minutos, a Gabi. Curto. A Kari. A Fernanda é longa, paciente. A Márcia é 1 segundo. A Suzana é muito curto. A Cindy é longo. E isso também tem a ver com temperamento. A gente nem vai conseguir falar sobre temperamento hoje. Nem deu tempo, mas a gente vai falar no sábado. Vamos aprofundar isso. Muito tempo, longo, curtinho. Demorou, longo. Ai, coisa boa quem tem essa capacidade, né? Mas assim, a maioria não tem, tá? Médio. Gostei do médio. Depende da situação. Se for muito extremo, né? Então, pra gente entender a nossa inteligência emocional, a primeira coisa, quanto tempo você demora pra explodir o tamanho do seu pavio? Se ele é muito curto, você explode muito rápido. A tua inteligência emocional, ela tá bem defasada, a gente vai precisar controlar melhor e trabalhar. E criar um pouquinho mais de músculo emocional pra conseguir dar conta das coisas. Isso vai fazer toda a diferença no teu relacionamento com seu filho. Isso também tem a ver com o teu temperamento, muitas vezes. Já é uma fragilidade do teu temperamento. Por isso que entender o temperamento do teu filho, a gente vai entender também o que vai dar choque no teu temperamento e no temperamento do teu filho. O que é temperamento? São tipos de comportamento humano. Nós temos 4 tipos predominantes de funções de comportamento humano: colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Não vai dar tempo da gente falar cada um deles, tá? Eu tenho aulas só sobre esse assunto. Mas entender qual é o temperamento do seu filho, entender qual que é o seu temperamento, faz toda a diferença, porque muitas vezes um temperamento dá choque no outro. E se você sabe o que vai dar choque no seu filho, você vai por outra abordagem. Senão você tá sendo pouco inteligente. Entendeu? A gente vai falar sobre isso quando vocês... Amanhã vocês vão receber o teste do temperamento. Entendeu, gente? Aula 3, eu vou estar disponibilizando o teste do temperamento para você fazer. Então, filho, você pode também já ir analisando você mesma, né? Eu não fiz pra mãe, mas eu fiz pro filho. Posso fazer depois pra mãe, mas agora era o filho. Que a gente vai relacionar também o teu temperamento.
Mas provavelmente quando eu for falar na live, você vai discernir bem quem você é, viu? Fica bem claro. Segunda coisa para medir. Então, a primeira é quanto tempo você demora para explodir. A segunda é quão fundo você vai. O quanto isso mexe com você. O quanto de bobagem sai da tua boca naquele momento. O quanto você se compromete e fere as pessoas naquele momento de explosão e de raiva. Não é só apenas quão rápido você explode, mas o quão profunda é essa explosão, o quanto estrago essa explosão faz. E tem algumas mamães mais calmas, mas é aquela, né? Pisa no meu calo pra te ver. Quando explode, às vezes demora, mas daí quando explode, vem a bruxa do 71. E a outra capacidade é quanto tempo eu demoro para voltar ao normal. Primeira, quanto tempo eu demoro para explodir. Segunda, quanto tempo, quão profundo, quais são as marcas que ficou da minha explosão. E terceiro, quanto tempo eu consigo voltar ao normal. Tem mãe que daí fica azeda a semana inteira. Tem criança que o humor mexeu e fica o dia inteiro atravessada aquela criança. E tem pessoas e tem mães que conseguem rapidamente já dar a volta por cima. E quer ver? Vamos pra frente, já corrigiu, já organizou, já definiu ali e seguiu em frente. Também tem a ver com o temperamento da gente, quanto a gente consegue acumular aquilo, quanto aquilo fica remoendo, quanto aquilo fica remoendo. Porque quando a gente entra nessa explosão, o corpo todo reage, o coração acelera. Quente, calor. Ó, uma mãe aqui, eu só na hora depois me arrependo. Então dá aquela explosão, fala, faz, acontece, depois cai naquele arrependimento e a gente depois sente culpa. Muito comum, muito comum. Claro, depois a gente pensa, meu Deus, como imatura eu fui, né? Acho que eu exagerei, passei do limite. Será? Com certeza. Tem umas que estão dizendo que voltam rápido. Parabéns, maravilhoso. Mas vamos ver assim, ó. Quer ver uma maneira de você ter certeza que você volta rápido? Quando você briga com seu esposo. Aqui o nosso foco não é relação conjugal, mas só pra você ter um exemplo. Quando você briga com seu esposo, se ofende com alguma coisa. Você é aquela mulher que fica vários dias emburrada, rabugenta, fechada. Ou rapidinho você já consegue, ai, passou, vem cá, me dá um beijo, amor, tal e tal. Ou você fica... Isso tem muito a ver conforme quanto você consegue voltar ao normal mais rápido. E tente se trabalhar nisso, viu? Tente se trabalhar nisso. Porque isso prejudica muito as relações. Às vezes você demora dias para voltar ao normal, para aquela casa voltar a funcionar do jeito que tinha que estar funcionando. Às vezes você demora dias para voltar a um equilíbrio mínimo, um ar que dá para respirar ali dentro. Porque ficou uma carga, um peso muito desagradável. Viu? E tem pessoas que é muito rápido, tem pessoas que já são mais bem resolvidas nisso, e tem pessoas que não guardam tanto rancor. Também tem a ver com temperamento, viu, gente? A gente é assim, a gente tem algumas coisas boas e outras coisas bem complicadas. O marido já é adulto, diz a Fernanda, gostei! Como quem diz, né? Eu não vou tolerar algumas coisas porque ele já é adulto, não é criança não. Adorei essa frase! Mas quando a gente ama, algumas coisas a gente tem que, né, abrir mão, algumas coisas a gente tem que tolerar, algumas coisas a gente tem que realmente dizer, não, isso não tá bom, não dá mais, aqui a gente tem que mexer pra gente estar melhor, com certeza. Mas eu achei muito engraçado. E tem horas, só que tem horas que essa relação também se mistura, né? Quantas vezes a gente vê uma reação no outro que é infantil. E às vezes a gente também reage de uma forma infantil. A gente reage. Não tem adulto que é adulto 100% o tempo inteiro. Às vezes a gente tem algumas reações que... Agora, quanto mais a gente vai evoluindo, é por isso que você tá comigo, quanto mais você vai evoluindo na vida, você vai crescendo enquanto mulher, você vai resolvendo as suas próprias pendências. Por isso que aqui o meu trabalho é mais profundo, não é só aqui no superficial. A gente tá mexendo na estrutura dessa família, entende? Porque quanto mais isso vai se organizando, mais você vai criando essas capacidades. Por isso que não é um botão apenas. É um processo, mas é um processo que assim, ó, se a gente vai mergulhando, ele é muito rápido. São coisas que a gente vai mexendo e vai transformando, vai mexendo e vai transformando, gente. É incrível. Então, a gente tá chegando no final, a gente não conseguiu entrar nos temperamentos, mas não tem problema, pelo menos eu falei pra vocês, porque qual que era o meu objetivo hoje?
já deixar vocês preparadas para assistirem a aula 3, baixarem o teste dos temperamentos, para ver se o seu filho é sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. Ali no próprio teste, vocês já vão poder ler algumas breves orientações, mas daí eu vou conversar com isso com vocês no sábado. Então, vocês vão assistir a aula na sexta da noite tem consultoria. E no sábado, nós vamos ter a live, então, pelos temperamentos, para você receber também algumas orientações a respeito disso. E também já vai pensando no seu temperamento também. Quem sabe você nem se conhece tanto. E uma das chaves para a gente ter sucesso nos nossos relacionamentos é a gente se conhecer, a gente saber quais são as nossas fragilidades, pra gente também poder colocar alguns limites no outro, pra gente também saber até onde a gente pode ir e até onde a gente não deve nem tentar entrar, que a gente depois vai se perder. Então, todos esses elementos, gente, é muito importante. Olha a Sanders. Caraca, como essa mulher é maravilhosa, faz a gente perceber e pensar em tudo. Obrigada, Carol. Olha que amor. Indica um livro de inteligência emocional. O nome do livro é Inteligência Emocional. Procura lá que você vai ver. É livro para adulto, tá, gente? Mas com certeza vale muito a pena. Onde eu baixo esse material? Esse material não tá pronto. Tá pronto sim, mas não tá disponível, né? Vai ser amanhã na aula 3. Tem mães que chegam hoje e não sabem. Eu vou repetir rapidamente. Amanhã sai a aula 3. Se você não viu a aula 1 e a aula 2, nem adianta você ver a aula 3. Você volta lá na 1, assiste a 1, volta na 2, assiste a 2. Gente, não adianta ir comendo as coisas, vão se perder. É uma sequência, tá? Então você assiste a aula 1, a aula 2. Amanhã sai a aula 3. E daí você termina de assistir, você já vai baixar. Olha, a Roberta disse que fez um caderno de anotações para não esquecer. Olha que legal, anotações da jornada. A Maísa tá agradecendo pelas orientações, adorei, obrigada, gratidão. Obrigada, minhas lindas, que coisa boa, a gente tá aqui, ó, firme e forte. E amanhã, você é ótima, a Carol tem me ajudado muito. Qual o nome do livro? Inteligência Emocional, é o livro que fala exatamente sobre esse assunto. Só você colocar no Google, dá pra comprar online. Que live maravilhosa, a Marina, beijo, linda. Gostei dessa live, parece ser fácil. Gente, tem muita coisa que eu tô desmistificando com vocês, viu? Tem coisas que não são um bicho de 7 cabeças. Tem coisas que não são. O Instagram já botou a contagem regressiva pra mim. Vai acabar a live. Amanhã tem consultoria. Amanhã tem aula 3. Assiste. Baixa o teste dos temperamentos. Compartilha com as amigas o meu perfil. Compartilha com as amigas as nossas coisas, as nossas lives, os nossos vídeos. Vamos fazer mais gente crescer, mais crianças ser felizes. Uma geração de crianças que vai sendo mudada pela educação dos seus pais. Beijo no coração. Olha que linda outra com um caderno de anotações. Beijo!